Olá, queridos e queridas! Hoje eu estou aqui para dar continuidade em um tema muito recorrente para os alunos do 8º e 2º ano do ensino médio. Nós vamos começar a falar de forma resumida sobre a Revolução Americana, ou em muitos livros também chamada de Independência dos Estados Unidos. O que aconteceu? Você, que é um aluno estudioso e esforçado, já está sabendo e já está ligado no conteúdo de Revolução Inglesa, que para muitos é um conteúdo difícil, mas eu tenho certeza que você já estudou o conteúdo, já conseguiu entender, e se tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. O que acontece? Lá na Inglaterra, a gente estava vivenciando monarquias absolutistas, onde os reis determinavam qual era a religião oficial daquele país. No caso, muitos reis vão adotar a religião anglicana como a religião oficial da Inglaterra. Só que isso vai acabar trazendo prejuízos para diversas pessoas. As pessoas que eram puritanas, católicas, protestantes, vão acabar sendo perseguidas por causa da sua religião. Imagina só. E, com isso, muitas pessoas vão fugir, vão escapar. Só que a Inglaterra, ela já tinha construído uma colônia no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ela tinha decidido, descoberto a América do Norte, a Inglaterra, e tinha explorado a região. Como o estado da Virgínia, Flórida, são estados mais ao sul do continente americano, o clima da região era mais favorável para a plantação. A terra era mais fértil, era um ambiente quente e úmido, diferente do ambiente que a gente encontra na Inglaterra. Quem já estudou sabe que a Inglaterra ela é marcada por frio, chuva e neblina, e todo o tempo nublado. Só que nos Estados Unidos, quando eles chegam no estado da Virgínia e vão descendo mais as colônias ao sul dos Estados Unidos, eles vão percebendo essa variação de clima, vão percebendo um solo fértil, vão perceber que qualquer coisa que eles plantavam dava lucro, dava resultado. Então, eles vão manter ali as colônias ao sul dos Estados Unidos para o plantio. Eles plantavam em grandes pedaços de terra chamados latifúndios. Nesses grandes pedaços de terra, eles plantavam um só produto por vez, ou algodão, ou tabaco, que era muito produzido naquela época e gerava muito dinheiro. E eles utilizavam mão de obra escrava africana. Traziam os escravos lá da África para trabalhar nas colônias do sul. Só que a colônia do sul era uma colônia que tudo que era produzido ali no território era exportado, era enviado de volta para a Inglaterra. A Inglaterra ela lucrava muito e ela conseguia utilizar aqueles alimentos e revender para outras regiões. As colônias do sul elas não tinham tanta liberdade, mas elas também não tinham tantas regras, tanto controle assim do parlamento ou da monarquia inglesa. Agora, o que vai acontecer? Tinham navios o tempo todo saindo da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, E um navio vai ficar muito famoso, conhecido como Mayflower, que era um navio, a monarquia inglesa vai liberar para todas as pessoas que queriam sair da Inglaterra pudessem ter uma nova oportunidade de vida, pudessem tentar num lugar novo, reiniciar a vida. E aí, para colonizar o restante do território norte-americano, os ingleses vão permitir essa ida de pessoas. E vai ter um navio que vai se encher de refugiados, pessoas que foram perseguidas religiosamente, pessoas pobres que estavam tentando uma vida melhor. As pessoas saem da Inglaterra, entram no navio nomeado de Mayflower, que é um navio só de pessoas que estavam em busca de melhores condições de vida, e vão em direção aos Estados Unidos. Só que esse navio ele não vai em direção ao sul, porque a Inglaterra ela permite que esses navios levem pessoas refugiadas ou que estavam sendo perseguidas religiosamente, enfim, mas eles permitem que esse navio seja enviado para a região mais ao norte dos Estados Unidos, que é hoje onde está localizado Nova York. Então, esse navio ele chega na cidade de Nova York. A cidade de Nova York era para ser chamada de Nova Amsterdã, só que eles decidem nomear de Nova York por causa do nome de uma cidade que tinha na Inglaterra chamada York, então era Nova York, que era uma Nova York sem ser da Inglaterra, e eles decidem então parar o navio lá mais ao norte para explorar o território.
Só que o clima dessa região norte do continente norte-americano era um clima extremamente frio. Era um clima muito semelhante ao clima da Inglaterra. Não chegava a ser um clima igual ao clima inglês, tão chuvoso, tão nublado, tão frio, mas era um clima muito parecido. Então, quando os colonos, né, eles chegam lá nessa região, quando os fugitivos, os refugiados ingleses vão para o norte do continente americano, eles percebem que não dava para plantar muita coisa, que não dava para explorar, assim, explorar e produzir para exportar. Porque explorar ia ser explorado de todo jeito. Quando a pessoa chega no território, ela explora. Mas não dava para produzir e exportar, porque o clima era muito ruim, não era favorável. Então as pessoas acabavam plantando só o que elas precisavam para sua própria subsistência. Então as pessoas plantavam mais a batata, o trigo, só para conseguir sobreviver naquela região. E aí a gente dá o nome aí, muitos professores de história não gostam, mas é uma forma fácil de você aprender o conteúdo. Eram chamadas de colônias de povoamento. Por quê? Porque os colonos, eles foram para lá para povoar, para habitar, para morar, para ter uma nova tentativa de vida. Eles não foram lá para poder explorar, produzir e exportar. E aí as pessoas chegam nessa região norte, vão morar, habitar, eram livres para praticar qualquer religião, a sua religião de nascença, e eram livres também para produzir qualquer coisa. Essa região do norte dos Estados Unidos, que é chamada Colônias do Norte, não eram tão controladas pela Inglaterra, porque foi uma região que a Inglaterra simplesmente abandonou, ela abriu mão, ela deixava os colonos livres. Então, os colonos das colônias do norte, eles tinham mais autonomia, eles podiam, inclusive, comercializar com outros países, com outros continentes, e eles vão formar, inclusive, comércio triangular. E aí, eles tinham essa liberdade, essa autonomia, porque a Inglaterra não estava tão preocupada. Nesse momento em que a gente vai ter a formação das colônias do norte e das colônias do sul, a Inglaterra estava envolvida numa guerra contra a França, que é a Guerra dos 7 Anos. E aí, por causa desse envolvimento na guerra, a Inglaterra não vai puxar as rédeas da colônia. Isso é uma coisa nova, é uma coisa que reflete muito em como os Estados Unidos é hoje, porque os Estados Unidos, ele não vai ser uma região que vai ser presa do início ao fim, como o Brasil, que foi preso por Portugal. Os Estados Unidos vai ter uma maior liberdade, as colônias elas conseguiam vender para outros continentes, para outras regiões e produzir o seu próprio dinheiro. O Brasil não podia, Portugal não deixava. A Inglaterra, como ela em primeiro momento estava nem aí, a Inglaterra acabava permitindo e as colônias elas tinham uma autonomia muito grande, já eram quase países, né? Só faltava a independência. Se você quer assistir esse conteúdo completo, com todos os detalhes para sua prova, a gente vai disponibilizar através da plataforma em breve. Me siga nas redes sociais para você ver a aula completa. Vamos disponibilizar na plataforma. Não perca o evento Aprendizado Infantil e me siga nas redes sociais, no Instagram, curte, comente o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui.